Fala aí, famíliazinha, família. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro e sejam muito bem-vindos ao seu canal Vagabundo Sem Ideia para mais um vídeo depois de um longo tempo sem vídeo. Né? Meu último vídeo aí nem foi na última rodada do Cartola, né? Mas estamos de volta, Cartola está de volta e agora, esse ano, a gente está se organizando melhor para fazer as coisas, né? Ano passado não deu muito, esse começo de ano tá muito enrolado, mas agora a gente vai pra cima com tudo no Cartola, pelo menos. E mais pra frente a gente vai vendo outras coisas que o canal vai rendendo aqui, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu ano passado, a todo mundo que assistiu os vídeos. E espero que vocês venham aqui para mais um ano aí que eu vou estar tentando ajudar o máximo vocês aí no nosso Cartolinha, tá bom? E outras coisas que a gente vai lançando aí com o tempo, beleza? Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, que é sempre importante, tá bom? E deixe aí seu comentário também, né? Sugestões, coisas do tipo, que eu vou estar lendo e respondendo sempre que possível, tá bom? Então, a gente está de volta com o Cartola, tá? Para essa rodada. Eu vou tirar algumas dúvidas da galera no começo, né? Pode ser uma dúvida geral. E vou escalar o time, né? O elenco principal, quiser acompanhar, esse é o nome do time, tá bom? E a gente vai estar escalando aí o elenco principal do canal, que eu uso aqui na minha conta pessoal mesmo, porque eu acho mais interessante, beleza? Então é isso, vamos embora. Novidades do Cartola, temos aí algumas novidades. Nós tivemos mudança de pontuação, né? O goleiro agora, a sua defesa passa de 1 para 1.3, o desarme aumentou para 1,5, né? Acho que era 1.2, se eu não me engano. E a gente tem agora o reserva de luxo, tá? O que é o reserva de luxo? O reserva de luxo vai ser uma pessoa que você vai botar no seu banco de reserva, você vai escolher de qualquer posição que ela vai contar além do seu time titular. Então, por exemplo, botei 3 atacantes aqui e eu escalei um reserva de luxo sendo um centroavante reserva. Esse centroavante reserva, como reserva de luxo, se ele pontuar mais do que qualquer outro jogador, inclusive, mesmo se o jogador for o seu capitão, tá? Ele entra na vaga dessa pessoa. Então, por exemplo, se tiver 3 atacantes lá, um tirou 10, outro tirou 12, outro tirou 5. Se o reserva de luxo tirou 15, ele entra no lugar que tirou 5. Beleza? Para isso que serve. Porém, é só um reserva de luxo por banco. Então, você tem que escolher na posição que você achar melhor. Ou no meio, ou no lateral, ou no ataque, para missões melhores de posições, obviamente. Beleza? E é isso. É assim que vai funcionar. Show? Então, vamos para a rodada. A gente tem alguns jogos bem interessantes, outros jogos bem difíceis. Mas a gente vai estar aí com vocês analisando tudinho, né? Como sempre, dando aquela trolladinha. Mas vamos lá. Lembrando, primeira rodada de Cartola, início de Cartola, galera, a parada é valorizar. Então foca em valorização, foca em ganhar cartoletas e manter uma pontuação média boa. Tipo assim, tirei 50, 60, tá bom. Você não precisa mitar, você precisa valorizar. Se você não mitar, mas valorizar bem, tá incrível. Porque daqui 5, 6 rodadas você vai conseguir escalar todo mundo que você precisa para uma rodada boa com mais chance de pontuar. Porque a gente sabe que a galera mais cara é que tem a maior chance de pontuar bem no cartão. Porém, é muito difícil e impossível na primeira rodada escalar todo mundo que a gente quer. Então a gente tem que ser, né, bem direto ao ponto. Beleza? Então vamos ao goleiro. Lembrando, goleiro e zagueiros, mesmo com esse aumento do desarme, não muda muita coisa a vida do zagueiro, tá? Eu acho que melhora um pouco, mas ainda assim não é o suficiente, na minha opinião. E goleiro que agora aumentou um pouco a defesa para 1.3 ajuda os goleiros a ter uma média maior, tá? Então, nem sempre o padrão é o melhor, tá? Aquela coisa tipo assim, esse cara vai ter SG. Cara, é campeonato brasileiro, muito difícil pensar em SG. A maioria dos times esse ano está com uma zaga muito ruim, ou dando muito mole, então vai ser meio difícil. A gente tem que esperar o campeonato ir a Libertadores pra gente ter uma noção maior, porque estadual não dá para ser base de nada, infelizmente, tá bom? Então vamos lá. Goleiros. Esses goleiros iniciais, Fábio, Everson, Hugo Souza, Léo Jardim, na minha opinião não são boas, tá? O Léo Jardim enfrenta um Santos, que para mim o jogo do Santos e Vasco é pau a pau. O Everson visita o Grêmio e o Fábio visita o Fortaleza. O Fortaleza tá 4 jogos sem vencer. Não, nos últimos 10 jogos perdeu 6, né? Tá 4 sem vencer. Então, tipo assim, não vem num bom momento. Mas a zaga do Fluminense não é nem um pouco confiável, tá? E agora que perdeu o Otávio no meio campo, é meio difícil. Então vamos às opções boas para a rodada. Rafael, porém é muito caro e eu não iria.
O São Paulo tem uma grande chance de ter SG. Eu acho que assim, o Sport é perigoso ofensivamente, mal defensivamente, tá? Então o São Paulo é muito favorito. São Paulo pode ganhar de 2-0, 3-0, 1-0? Pode. Mas eu acho que o São Paulo pode levar gol também nessa partida, tá? Então fiquem atentos. Rossi é muito arriscado. O Flamengo tem a melhor zaga do Brasil junto com o Inter, né? Inter, na verdade, acho que é o Galo, né? Galo, Inter e Flamengo tem as melhores zagas. Acho que tomaram menos gol, né? Mas o time do Flamengo dá mole algumas vezes. E o jogo contra o Inter é um time que sempre costuma brocar gol, né? E esse confronto, ele é um confronto de gols nos últimos anos. Então, eu acho muito arriscado ir no Rossi, até porque você não vai ter o saldo de gol. A primeira grande opção aqui é o Cássio, a 8 cartoletas. O Cruzeiro enfrenta o Mirassol. O Cruzeiro não vem lá essas coisas por causa do estadual. Porém, é a primeira partida do Jardim, né? Como técnico. Acho que é o Jardim, né? O Jardim. E o Mirassol é um time muito frágil. O Cruzeiro provavelmente é o grande favorito da rodada, não tem conversa. O Mirassol, quem enfrentar o Mirassol vai ser o favorito da rodada jogando em casa, porque o Mirassol é um time muito frágil, né? E o Cruzeiro é o favorito. O Cássio pode segurar esse G. Então, para quem quiser fechar até a zaga do Cruzeiro, focar aí no Cássio é uma boa, tá bom? Marcos Felipe contra o Corinthians também eu gosto. Marcos Felipe vem vindo bem. O Bahia é um time que tem segurado bastante saldo de gols quando joga em casa. Esse Corinthians vem desgastado. Jogou ontem, né? Foi campeão paulista. Provavelmente deve vir mesclado. Eu não acredito que venha titular assim, 100% da galera, porque tem gente aí que saiu muito cansada, jogou o jogo todo, né? Foi muito desgastante a partida. Tem um jogo da Sul-Americana na quarta-feira, também fora de casa. Então, eu não acredito muito que o Corinthians venha titular para esse jogo contra o Bahia, tá? É um jogo 8 horas da noite, no domingo. Por isso eu acho que tem que ficar de olho. O Bahia está mais descansado, por isso que eu acredito bastante no Marcos Felipe. O Everton, né, o goleiro aí do momento aí pro Palmeiras, é legal, porém a zaga do Palmeiras não passa confiança. O último jogo jogou bem contra o Corinthians, se comporta bem, é uma zaga que se comporta bem em jogos grandes. Porém, o Botafogo, apesar de não estar vivendo uma boa fase, mudou o treinador, teve mais de um mês de treino, e esse jogo é pau a pau. Então, para mim, assim, é jogo de trocação. Eu não confio tanto na zaga do Palmeiras, por isso eu indico o Everton para quem quiser, acho que é o padrão. Porém, eu não gosto. E aqui a gente vai vir, ele não tá dúvida, bacana, aí é show de bola, né? Aí o Cartola tá vivendo a vida realmente, né? A gente vai vir para o goleiro do Juventude, que por algum motivo não tem dúvida, e aqui para mim não apareceu o goleiro, né? Porque sabe como é que é, né? O Juventude enfrenta o Vitória, tá? O Marcão deve ser o goleiro titular, né? E tal. Deixa eu ver aqui. Ou é Gustavo ou é Marcão. Ambos são ótimas opções. O Vitória é um time que gosta muito de bola alçada na área, é um time que faz o goleiro se defender bastante. Então, aqui, por uma questão que a gente não sabe quem joga, né, nesse momento, a gente vai por o Gustavo, né? E no banco de reserva a gente vai por o Marcão, porque a gente não tem noção de quem joga, né? E aí amanhã a gente vai ter a escalação, lembrando, vão ser 5 jogos com escalação amanhã às 6 horas da tarde, né? O Galo, né, contra o Grêmio, o Fortaleza contra o Fluminense, o Cruzeiro, o Juventude, e tem mais um jogo que eu esqueci agora, que também a gente vai ter escalação amanhã às 6h30, tá bom? E é isso. Lembrando que na segunda tem Bragantino, é o único jogo aí de segunda-feira a gente vai ter na rodada, né? Então, tipo assim, pra mim, basicamente é isso aí, beleza? Vamos pra lateral, tá? Nas laterais a gente tem boas opções. Pra quem quiser gastar na lateral, porque a lateral pode dar bastante conta, o William e o Wesley do Flamengo, né? O William do Cruzeiro e o Wesley do Flamengo são as melhores opções, tá? Ambos têm média muito boa. O Wesley tem uma média de 3 e pouco de média básica, tem uma média que acho que é a segunda maior média do Flamengo, dos titulares é a maior, 7, 8 e pouco de média, se não me engano. E o William, ele é um cara muito ofensivo, ele é quase um ponta, né? Eu não acredito que ele vai bater pênalti, não bate mais pênalti, né? Agora é o Gabigol. Mas o William é muito bom, tem sempre chegada pelo lado direito,
E se jogar o Caio Jorge, né, que é um pouco mais, que é mais centroavante, o William vai ter aquele corredor todo ali para atacar, para marcar e tal. Não sei qual é a relação de desarme na lateral do William, mas ele é um lateral muito bom. Então fica aí a dica, tá? Assim, pelo que temos na rodada, e a gente sabendo do histórico do William, vale a pena, mas é bom ficar de olho, né? Se tomar um gol, der qualquer caô, vai dar ruim. Cedric Soares é uma boa, porém ainda tem uma certa dúvida no Joga 10 aqui, né, que a gente sempre usa de base, se ele carregar, obviamente. O Cedric Soares não é confirmado, tá? Tá o Igor Vinícius no Joga 10. Então, eu ficaria de olho, se fosse vocês. Não confiaria tanto no Cartola. Na verdade, a gente tá ligado que passando, entrando, o Cartola nunca acerta as paradas direito, eles demoram muito. E aqui, ó, a gente tem o Igor Vinícius, sem dúvida, com o Cedric Soares. Então, ficar de olho aí nesse Cedric Soares. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Enzo Dias eu irei escalar. O Enzo Dias é um lateral que tem 2 assistências no ano. É um cara que tem uma média de roubada aí, tem média de 3 pontos. Tem uma média boa de desarme, acho que é 2 desarmes por jogo. Enfrenta um Sport, né, que ele tem chance de desarme, ele é bem ofensivo, tem chance de participar de gols e tem a possibilidade de SG. Eu acho fácil SG? Não acho. Por que eu não acho fácil SG do São Paulo? Eu não considero o São Paulo esse todo favorito. Porque o São Paulo tem um problema, que é ele não vinha numa fase boa. Esse tempo sem treinar pode ter melhorado o time? Pode. Porém, é meio complicado. O São Paulo não é um time 100% confiável, né? Aquele time que passa por aquela confiança que eu tenho no São Paulo. Então, eu ficaria ligado aí no São Paulo, mas o Enzo Dias, para mim, tem que estar na rodada, porque ele é muito forte. Tá? René do Fluminense contra o Fortaleza é muito bom. O Marinho cai em cima dele, né? Peço desculpa aí que a cachorra começou a meter o louco. Mas o Marinho cai em cima do René, né? E o René é sempre bom de desarme, o Marinho é um cara que cede muito. Então, é sempre bom ficar de olho. Juninho Capixaba, um dos favoritos da galera. É muito bom para rodada, mas eu não acredito nesse G do Bragantino também. Eu acho que é um jogo de trocação. O Ceará é um time que tem bastante gols na temporada. Então pode ser que não saia esse SG. Porém, o Juninho Capixaba tem as médias básicas dele, bate faltas, então dá para confiar sim no Capixaba na rodada. Entendeu? Vindo para cima. Eu tenho uma certa dúvida, mas provavelmente eu vou com o Capixaba, tá? Everton do Juventude é bom também para rodada. É um cara que tem jogado bem. E por fim, a gente tem aqui o Luciano Juba, né? O Bahia, ele não teve jogo durante a semana, teve um jogo, mas foi reserva na quarta-feira. Poupou o time inteiro para jogar contra o Corinthians, vai querer iniciar bem o campeonato. O Corinthians, por sua vez, vem mais desgastado. O Luciano Juba, ele participa de bolas paradas laterais e é um cara bem ofensivo, que costuma dar assistência, às vezes joga até um pouco mais pro meio do que para lateral, né, por conta do Eric Puga, que joga naquela ponta. Então eu gosto muito do Juba, entendeu? Esse é o meu ponto, o Juba ou o Capixaba, né? São jogadores diferentes, são partidas diferentes, né? E ambos jogam em casa. Os jogos são, tipo assim, o Capixaba ele tem um jogo mais fácil do que o Juba, e o Capixaba ele é mais de cartola do que o Juba, entendeu? Então é sempre mais arriscado, né? 2 menções honrosas que eu falei para vocês é o Aguirre, né, do Inter, que vem bem, apesar que a média dele tá boa, mas poderia ser um pouco melhor. E o Jamerson do Vitória, mas como tá jogando fora de casa, vamos deixar ele de lado um pouco, mas é um cara que venha muito bem nos estaduais. Bem, para essa primeira rodada, o Capixaba é contenção de risco. Você sabe que a maioria das pessoas na sua liga vai ter o Capixaba. Então você bota ele, porque se você se ferrar, todo mundo se ferra junto contigo. Isso é o padrão. O Juba, ele é um pouco mais arriscado. Ele é um cara assim que, o Corinthians é muito mais time do que o Ceará. Então pode dar ruim aí no caso do Juba, entendeu? A princípio, eu vou de Juninho Capixaba, mas assim, o Juba tá assim, batendo assim na minha orelhinha, falando, caralho, cara, me escala, sou bom. Então assim, pode ser que quando vocês verem o próximo vídeo, eu tenha vindo de Juba, tá?
Mas é muito porque eu realmente acredito, inclusive ele vai ser meu reserva, né? Eu acredito muito no Juba nessa rodada, eu acho muito forte. Eu não acredito que esse Corinthians vai vir 100% titular, ou se vier vai estar muito desgastado, tá bom? Bem, vamos para a zaga. Para a zaga a gente tem algumas opções muito boas, começando por Fabrício Bruno. Tem que fazer 6 pontos para começar a valorizar? Tem. O zagueiro é uma merda de fazer ponto? É. Porém, o Cruzeiro tem um grande chance de gols é do Cruzeiro. Então, o Fabrício Bruno com a bola aérea, que é uma fragilidade também desse time do Mirassol, e jogando em casa, pode dar muito certo. Então, fica aí a dica. A Arbolenda, muito forte para a rodada, tá? Tem a bola aérea, tem os desarmes. O Sport sofre com bola aérea também. Toma a maioria dos seus gols assim, de cabeça. Então, escanteios aí, o Oscar sempre comeu muito bem. O Arboleda tem muita chance, tá? Alan Franco tá aqui, provável. Só que, de novo, a gente não tem certeza se vai jogar Alan Franco ou Sabino. Mas a gente tem essa escalação. Esse aqui é o último jogo que eu não tinha falado, né? São Paulo Sport. A gente vai ter a escalação desse jogo, né? Então a gente tem como saber se o Alan Franco vai jogar ou não. Se o Alan Franco jogar, eu já não gosto muito. Agora, se o Sabino jogar, eu gosto. Vai custar assim um cartoleta. Tem a lei do ex do Sabino. E assim, eu já adianto, se o Sabino jogar, ele estará no meu time. Entendeu? A princípio eu vou com outro zagueiro que eu particularmente não gosto para rodada por conta que é jogo trocação. Mas o Sabino me agrada, então se ele jogar, ele entrará no lugar desse cara. Já saibam disso, tá? Pedro Henrique é um jogador de cartola há muito tempo. Não estou gostando tanto da temporada dele. O Bragantino não é um time confiável na zaga. Mas fica aí a dica, né? Isso é importante. Léo Ortiz vai ser a nossa escolha. É o cara mais escalado aí da zaga, provavelmente, né? Do cartola. O Flamengo é um time que defensivamente vem muito forte. Com o Felipe Luiz tomou poucos gols. É um time que só perdeu uma vez. Porém, esse jogo contra o Inter, para mim, é trocação. Para mim, é gol para os dois lados. E aí eu não sei o quanto o Léo Ortiz é interessante, tá? Porém, como eu falei, se o Sabino jogar, provavelmente o Sabino deve entrar aqui. A não ser que é um monte de ideia de hoje para amanhã. Porque, apesar de gostar do Léo Ortiz, eu não sei o quanto vai ser interessante nesse jogo contra o Inter, entendeu? Então, por isso, a princípio, a gente vai de Léo Ortiz, mas com uma pulga atrás da orelha. Outras opções aqui, Jonathan Jesus, tá? Muito bom jogador, bom de bola aérea, como eu disse. Zaga do Cruzeiro sempre importante. Santiago Mingo eu gosto, tá? É um jogador que tem uma média boa de desarmes, tem jogado bem pelo Bahia, é um cara que às vezes até chega lá na frente saindo com a bola, que nem um maluco. Mas eu gosto disso e eu acho que é interessante. Assim como o Gabriel Xavier, tá? Do Bahia, se ele jogar mesmo. E aqui, Vidalba, que agora tá provável e vai pro time, né? Não tava provável. O Vidalba é um zagueiro do Cruzeiro, eu quero ter alguém na zaga do Cruzeiro. E o Vidalba, ele vai jogar de lateral, tá? Ele vai jogar de lateral esquerdo. Então, ele é um coringa nessa zaga, entendeu? Então, por isso, o Vidalba. Aqui no banco de reserva, gente, se vocês botarem o Vidalba, bota o Abner, tá? Esse maluco é muito bom. Ele é um dos zagueiros de melhor média no ano, tá? Então, fica de olho no Abner. Mas assim, o Vidalba vem aqui fortíssimo por conta, né, de jogar de lateral também. O nosso técnico vai ser o técnico do Cruzeiro, tá? Não tem nem conversa. O Cruzeiro é o maior favorito da rodada, eu vou com ele. Lembrando, Rogério Ceni, Zubeldia, mais quem que tem aqui? E o Seabra são as melhores, e o Fábio Matias são as melhores opções. Para quem quer valorizar Fábio Matias, né? Precisa de 1,60, né, para valorizar. Eu vou de Leonardo Jardim, porque eu acredito que o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. Assim, não é nem um Cruzeiro, tipo, precisa jogar bem. O Cruzeiro tem que jogar bem, é obrigação. Vamos ao meio campo. Lembrando, o meio campo nessa rodada tá uma merda, entendeu? Tá uma merda. Então, não tem unanimidade, tem boas opções, e tanto que eu vou ter que filtrar, porque não adianta a gente ficar passando por todo mundo. Lembrando, jogadores opção nessa primeira rodada, porém nesse meio campo eles vão ser pela falta de opção. No ataque, eu até acho que não deve você passar ali de 12, 13 cartões, porque não tem necessidade de ter outras opções muito boas abaixo. Porém, na questão de meio campista vai ter que passar, tá? Então aqui a gente vai botar alguns jogadores
que, no meu consentimento, são os melhores para essa rodada. Mas, assim, aquela coisa também, né? Aquela coisa maravilhosa. Vamos lá. Vamos começar pelos 5 aqui na tela. Rafael Veiga é muito forte. O Maurício talvez volte no jogo contra o Botafogo. Não sei se vai ser titular. Não sei. Mas o Rafael Veiga é um cara muito bom de cartola. Mas eu não confio nesse primeira rodada. Por quê? Tá jogando mal. Não vem em boa fase. A única coisa que ele tem é o pênalti, né? Jogando em casa, melhora um pouco? Melhora. Mas você vê que às vezes ele some da partida. Até para o Palmeiras fazer sempre a jogada no Estevão. Pela bola no Estevão. Vai no Estevão. Então ele depende muito de sobra ou bola parada. E aí, eu não curto. O Richard Rios é um dos jogadores com melhor média no ano. Então, ele vale a pena para pegar esse mercado do Botafogo aí e tal. Então, se eu fosse falar alguém desse Palmeiras, seria o Richard Rios, não o Rafael Veiga, tá? O Bahia, ele tem apenas de boa opção, na minha opinião, o Jean Lucas, que é um cara que chega à frente, ele tem o desarme, ele tem as finalizações de longe, é um cara que comete muita falta e às vezes some um pouco da partida e é muito difícil participar de gol, porque algumas partidas ele finaliza pra cacete e outras ele some, né? É meio 880. Mas dentre os três, entre ele, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, ele é o mais consistente e pode entregar a média básica, entendeu? Então sofrer falta, desarmar, até chegar na frente, ele é uma boa opção e pode deixar um golzinho sim, tá? No Flamengo, o De La Cruz é a melhor opção, lembrando que o Gerson é dúvida, mas o De La Cruz vai jogar recuado e ele precisa de 8 para valorizar. Jogando, se o De La Cruz jogasse de meia na função do Arrascaeta, era, na minha opinião, unânime na rodada, assim, não unânime, mas seria uma das melhores opções na rodada, porque estaria de frente, é um cara que tem média básica e tal, a gente sabe como é que ele é, mas é um cara que vem de contusão há pouco tempo, não tem jogado todos os jogos, não é um cara que tá jogando pra cacete, entendeu? Ele tá jogando bem, então eu não confiaria nessa primeira rodada, mas fica sempre a dica, né? E aqui vem os três que, na minha opinião, tem que escalar alguém. O São Paulo, a gente tem o Oscar, ele precisa de 11, é um cara que, quando você assiste jogos de São Paulo, você vê que às vezes falta um tchan de vontade de fazer gol do Oscar. Ele tem muito passe decisivo e aí vai do São Paulo que não faz os gols, né? Mas é um cara que está sempre na iminência de dar assistência e ele tem a bola parada para ele. Então ele vai ter o escanteio, ele vai ter a falta, tudo com ele. O pênalti já não é dele, né? Ele deve ser por parte do Luciano e do Caleri se jogar, né? Mas é um cara que costuma jogar o jogo todo, tá ligado? E é um cara que às vezes tem um desarmezinho ou tem umas finalizações. Então pode ser que jogue bem. É muito caro? É muito caro. Só que por uma rodada completamente difícil e que a gente precisa arriscar. E eu não devo ter jogadores do São Paulo no ataque, mas eu quero ter alguém do São Paulo, eu vou arriscar no Oscar por 20 cartoletas. Eu recomendo a todo mundo fazer isso? Não, eu acho que vai de cada um. Porém, numa rodada que faltam opções, o Oscar, unindo o útil ao agradável, é uma boa opção, entendeu? Como eu disse, eu vou ter que pôr alguém caro, eu acho que todo mundo vai ter que dar uma ousada e pôr alguém mais caro no meio campo ou no ataque, porque falta opções no meio de campo boas, num preço acessível, tá? Nossa segunda opção vai ser o John. Esse jogo para mim é trocação, lembrando, o Bragantino fez gol em todos os jogos em casa esse ano. O John é o principal jogador do Bragantino, ele é o cara que tem as bolas paradas, e não deve ter o pênalti que o Sacha vai jogar, então o Sacha deve ter o pênalti. Mas falta ele, o Capixaba, escanteio é com ele, ele é o cara com os melhores números ofensivos do Bragantino, são 3 gols e 2 assistências na temporada, então a gente vai com ele. Lembrando, Matheus Fernandes também é interessante, porque o Matheus Fernandes conhece de longa data. E aqui vem, na minha opinião, a segunda dúvida, né? Jean Carlos ou Jadson, tá? O Jean Carlos, né, é um cara muito ofensivo pelo lado do Juventude, né? Ele é o meio do Juventude, é o armador do Juventude. E a gente tem o Jadson, né? Logo na sequência aqui da parada. Qual é o ponto aqui da situação? Aqui você tem consistência, né, que é o Jadson, versus explosão de pontuação do Jean Carlos. O Jean Carlos é um cara capaz de explodir na pontuação porque ele está sempre na iminência do gol. Ele é um cara que finaliza bastante, ele é um cara que está muito ofensivo, é o cara da bola parada, tá? Só que qual é o ponto de problema do Jean Carlos? É um cara que não joga o jogo todo.
em nenhuma das partidas do Jean Carlos esse ano ele jogou o jogo todo. A não ser que ele destrua no jogo do Juventude contra o Vitória, dificilmente ele vai jogar o jogo todo. E em alguns casos ele sai bem no começo do segundo tempo, e isso é problemático. O Jadson é um cara para quem quer garantir ponto, porque o Jadson é um cara que vai te entregar 2, 3 desarmes. Ele tem uma chegadinha na área, é meio tímida, dificilmente o Jadson vai fazer gol, dar assistência, tá ligado? Mas ele tem essa chegadinha de dar um chute ou outro. E é um cara do desarme, então é um cara da consistência. Então aqui é uma dúvida que eu tenho entre o Jean Carlos e o Jadson, pela questão de a consistência versus o que pode me entregar. Eu acho que ambos podem bater o que estão aqui pedindo de média básica para valorizar. Só que se eu fosse botar a mão no fogo no pior cenário possível, o Jadson, ele provavelmente é o cara que vai entregar mais do que o Jean Carlos, tá? Então, por esse motivo, e eu já ter posto o Oscar aqui e o John, eu quero botar um cara que eu acho que possa me garantir esses pontos. Eu vou de Jadson pelo fator que eu acho ele um bom cara para ter pontos. E eu quero ter esse carinha aí do meio campo do Juventude, porque eu acho interessante o Juventude como favorito dessa rodada, tá bom? E é isso, gente. Pra mim, esses são os meio campistas. Você tem algumas outras opções? Tem o Rivera do Sport, que pode desarmar, o Sérgio Oliveira do Sport também. Lembrando que o São Paulo dá muito desarme para meio campista quando o São Paulo joga em casa. Você tem os caras mais caros, tipo o Arias, que é sempre perigoso. Sim, o Pikachu pelo lado do Fortaleza. Mas é isso. E também o Lucas Mugni pelo lado do Ceará eu acho interessante. Eu acho que é o meia que mais participou de gol no ano, é o Lucas Mugni, tá? Meia, assim, né? Mas é um jogo de trocação. Pode ser que ele jogue bem, mas nos últimos jogos ele não tem apresentado um bom futebol, então por isso vou deixar ele de lado. Enfim, vamos pro ataque, senão esse vídeo vai ficar gigante, né? No ataque, a gente vai ter aí Estevão, né? Verrete, Moisés, Júlio Alberto são ótimas opções. O Verrete, nesse jogo do Vasco, para mim é jogo de trocação. Então, Verrete e Guilherme, eles fazem a briga de foice para ver quem vai melhor, tá ligado? Nesse time, nesse ataque aí do. Inclusive aqui no meu banco. Nossa, meu banco tá todo Juventude. Mas eu posso fazer muita coisa se eu acho que o Juventude é a melhor opção, né? Então eu vou de Jean Carlos do Juventude aqui, que eu acho que é a minha melhor opção aqui no meio campo. Então assim, o Estevão, ele tem a parada que é um cara que eu tenho que concordar que quando o jogo é muito grande, ele de vez em quando dá uma pipocada e eu não curto muito isso. É um moleque de média básica, claro que é, ele pode provocar algum no Botafogo e estourar na pontuação, porque o Estevão é capaz sim de fazer isso. Porém, ele é muito caro para eu arriscar 2 malucos muito caros. Já arrisquei com o Oscar, então não devo arriscar com o Estevão. Então, a princípio, o Estevão vai ficar escanteado, principalmente porque é um jogo contra o Botafogo, é um clássico. O Botafogo deve marcar muito bem ele. Se o Botafogo sabe que se marcar bem em cima do Estevão, o Palmeiras se complica muito no jogo. E o Palmeiras vem com um psicológico meio abalado, perdeu o campeonato, né? Vai ser cobrado que tem que jogar um bom futebol. O Botafogo vem mais leve. Então, eu não gosto muito. O Verrete é uma boa, tá? Pra quem for escalar o Verrete, eu gosto. A zaga do Santos é ruim, é bem ruim. E o Vasco joga em São Januário. Há um bom tempo treinando. O cara precisa dar uma resposta, então eu acho que dá pra confiar. Vitor Roque é uma boa, tá? Assim, bem alternativo, apesar que o Vitor Roque tem problema que a bola não chega nele, né? Então é meio complicado isso. Cano contra o Fortaleza pode dar certo, tá? O Cano é um dos artilheiros do Brasil no ano. E o Cano, o Fluminense joga em prol do cara, né? Principalmente com o Arias jogando bem do jeito que tá jogando. Então, com o Fortaleza vivendo a fase ruim que está vivendo, o Cano é uma boa opção sim, tá? Rony também vive uma ótima fase, pode ir muito bem. Luciano, né, atacante aí se o Caleri jogar também, o Caleri é uma excelente. Eu não gosto muito do Luciano, eu entendo que ele joga, que ele tem uma média boa de finalizações, ele pode ir bem, ele tem um pênalti, mas eu não gosto dele. Eu acho que às vezes ele some muito do jogo, prefere mais brigar do que jogar. E se o Sport truncar essa partida, é que a zaga do Sport é ruim, mas se o Sport por algum motivo conseguir truncar a partida porque o São Paulo não vai bem, eu não sei o quanto que o Luciano vai entregar de pontuação, entendeu? O mesmo vale pro Oscar, por isso que eu falo que é bem arriscado. O Lucas seria a melhor opção realmente. Dudu do Cruzeiro, uma ótima, né? Atacantes do Cruzeiro são excelentes para rodada. Lucero e Lúcio e Caleri, né?
todas ótimas opções. O Caleri melhor do que o Luciano, na minha humilde opinião. Então, para quem quiser escalar, como eu disse, eu tenho um ataque que eu quero fazer de um jeito que eu pensei. Então, eu vou fugir dos atacantes do São Paulo. Não porque eu não acho uma boa, eu acho excelente. Mas eu quero ter alguém ofensivo, por exemplo, aqui de exemplo do Flamengo. E não dá para pôr o De La Cruz, porque eu não confio no De La Cruz, tá ligado? Então, é muito difícil o De La Cruz jogasse mais à frente. Eu até me arriscaria mais com o De La Cruz, mas eu acho muito difícil o De La Cruz jogar bem como volante. Então, a gente vai de Oscar e seja o que Deus quiser. Lucero é uma ótima. A zaga do Fluminense também não é confiável. Então, do mesmo jeito que o Cano de um lado é bom, o Lucero do outro também é bom. Lúcio Rodrigues, atacante do Bahia, tem o pênalti, tá? E o Bahia, na minha opinião, é favorito contra o Corinthians. Então, né, ele é uma ótima. Caio Jorge, né, excelente. Luiz Araújo, eu tenho uma dúvida do ataque do Flamengo, tá? Se eu vou de Luiz Araújo ou se eu vou de Plata. Em números, o Luiz Araújo, ele tem números melhores que o do Plata, né? O Luiz Araújo, ele tem mais participação em gol e assistência do que o Plata, né? O Luiz Araújo tem 5 participações em gol, enquanto o Plata tem 2. Só que a média básica do Plata é melhor que a do Luiz Araújo, né? Esse é o meu ponto, né? Se a gente for pegar de exemplo o jogo do ano passado o Flamengo contra o Inter, o Plata jogou bem, né? Jogou muito bem. E assim, tem a questão que o Flamengo, ele tem o mando, ele tem tudo aí para ir muito bem. O Luiz Araújo, com esse time, pode ter alguma bola parada, tipo escanteio, então isso tem uma contagem a favor dele. Entendeu? Escanteio pela direita, provavelmente vai ser ele que cobre. É um cara que gosta de chutar bastante, entendeu? E o Plata é um cara que às vezes deve muito. Ele é muito esforçado, mas ele deve. Ele falta alguma coisa na partida dele, sabe? Então, muito difícil saber o que vem pela frente aí de ambos. Eu não quero fugir desse jogo. Eu acho que dá para fugir sim, tá, do Flamengo, mas eu particularmente não quero, porque eu não vejo opções no meio campo para você fazer algo diferente, fugir do Flamengo e falar assim, não, beleza, eu vou botar um outro cara no meio campo, mas quem? Sabe? Então, por isso eu quero vir com um atacante do Flamengo. Eu ainda tenho essa dúvida entre o Luiz Araújo e Plata. O Michael tá aqui, né? Porque o Plata também pode jogar de centroavante, tá? Assim, tem a questão do Juninho, mas o Flamengo já jogou algumas vezes com o Plata como um falso 9, né? Então, é também uma opção, tá? Mas aí tem que ver como é que vai vir esse Flamengo, tem que ver se o Gerson vai jogar, né? Gabigol, unânime na rodada, né? É o centroavante da rodada, provavelmente o capitão de todo mundo, né? Até porque o cara com o maior potencial da rodada, ele vai ser o meu capitão, inclusive. Inclusive, deixa eu já até pôr aqui o capitão nesse miséria, porque o Cruzeiro é o favorito da rodada. Então, né? O Gabriel Barbosa, ele é a nossa grande opção aqui para a rodada. Easy do Pita, né? Uma boa, mas não deve ser o Pita que joga, tá? Deve jogar o Sacha. Pedro Raul também é uma ótima, vive uma ótima fase. Plata, como eu disse, eu tenho esse pé atrás, esse feeling no Plata. Por alguma coisa me falando que o Plata vai bem, tá ligado? Mas é muito difícil também negar a boa fase do Luiz Araújo. Christian Oliveira, uma ótima. Vitinho também do Inter, tem que ficar de olho, é uma ótima. Batalha do Juventude também tem jogado muito bem. Aqui vem minha outra aposta, Eric Pulga, um cara muito bom nesse Bahia, vive uma ótima fase, participa muito do jogo, desarma, sofre falta, finaliza. É um cara bem ofensivo e cai pelo lado que o Corinthians mais tem problema, que é o lado direito. O lado direito do Corinthians é muito falha. Ontem o Palmeiras explorou muito isso. E o Pulga é o cara que cai por esse lado. Então, para mim, o Pulga tem um grande potencial. Inclusive, eu tava cogitando pôr o Pulga de capitão, mas eu vou no Gabriel porque eu acho que é o jogo mais fácil. Mas o Pulga eu não abro mão. E aí a gente tem aqui o Guilherme, que provavelmente vai ser o meu reserva, muito bom. Ademir também vem numa fase muito boa. Lene Lobato do Sporting, ficar de olho, tá? Para o Lene Lobato. Ele é um maluco muito bom. E basicamente é isso. A questão aqui que eu disse fica por conta do Flamengo aí, do feeling, né? De Luiz Araújo ou Gonzalo Plata.
A questão aqui é que, entrega por entrega, ambos podem até entregar igual, entendeu? Só que o Luiz Araújo ele é um cara mais marcado pela galera que joga cartola, porque ele tem a bola parada, ele é um cara que chuta bastante quando quer, entendeu? É um cara muito esforçado na direita, porque o Wesley faz ele ter que correr muito ali por aquele lado, entendeu? Então, esse é um ponto importante, né? E o Plata é o cara que tenta, mas não consegue tanto, entendeu? Esse é um ponto do Plata. Porém, aqui eu vou no meu feeling e eu vou de Plata, tá? Eu não vou de Luiz Araújo, eu vou de Plata. No meu banco de reservas estará o Guilherme Melson, tá? Cadê o Guilherme? Guilherme. E aqui no negocinho a gente vai botar o Guilherme como o carinha aí do nosso time. Beleza? Nosso reserva de luxo. Lembrando, utilizem bem o reserva de luxo. Tá? Então, o time final ficou esse. O custo do time aí ficou 86. Eu acho que é um time bem competitivo, tá? Gabigol, Plata, Pulga. Lembrando, o Léo Ortiz e o Plata, eles são a minha maior dúvida. O Léo Ortiz pelo Sabino, né? Do São Paulo. Só que aí eu acho que a dobra do São Paulo com o São Paulo, que na minha visão não tá essas coisas todas meio arriscado, tá? E o Plata com o Luiz Araújo aí vai ser uma questão de feeling. Eu tô com feeling no Plata, então por mais que ele vá mal e o Luiz Araújo arrebente, eu vou ficar feliz porque eu sou flamenguista, né? Mas acontece, acho que é do jogo também a gente fazer escolhas, tá bom? Então é isso, galera. Acho que o vídeo ficou longo, não sei nem quanto tempo tem, deve ter tempo pra cacete. 36 minutos, não ficou tão longo não. Eu espero ter ajudado vocês a sanar as dúvidas da primeira rodada. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Agradecendo muito e espero que vocês acompanhem aí o canal esse ano, que tem muita novidade boa para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, uma boa sorte na rodada, que todo mundo possa começar o Cartola já com o pé direito, imitando muito. Não se esqueça de se inscrever no canal se for novo, seja muito bem-vindo, deixe seu comentário, like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!